Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Que bom encontrá-lo diante do televisor. Programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Hoje vamos tratar, dentro do quarto mandamento da Lei de Deus, honrar pai e mãe, a recusa de obediência às autoridades civis. Há situações bem claras, bem precisas, em que o cristão, diante de uma norma, diante de uma lei, diante de um preceito, diante de um decreto, seja lá o que tenha sido feito, redigido, legislado, assinado, decidido por qualquer autoridade, em que o cristão olha para aquela ordem, para aquela decisão, para aquela determinação e diz: eu não posso obedecer a isto. Isso fere os meus princípios cristãos. Isso vai de encontro às minhas convicções religiosas. Em que situações isso acontece e por quê? Porque é obrigação para o cristão recusar-se a obedecer às autoridades civis em certas situações. Disso trata o parágrafo 2242 do Catecismo da Igreja Católica, a sua segunda parte. A recusa de obediência às autoridades civis, quando as suas exigências forem contrárias às da reta consciência, tem a sua justificação na distinção entre o serviço de Deus e o serviço da comunidade política. Disse Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o apóstolo Pedro: deve obedecer-se antes a Deus que aos homens. Já vimos que o cristão, sobretudo por causa dessas duas últimas citações, uma de Jesus, outra de São Pedro, nos Atos dos Apóstolos, está sujeito a uma dupla, digamos assim, jurisdição. Ele é subordinado a Deus e é subordinado também à autoridade de César. Mas César, por ser criatura, mesmo tendo recebido a autoridade de Deus, tem os seus limites. Quando César exorbita a sua autoridade, indo além daquilo que lhe é devido, quando pretende se colocar no lugar de Deus, ou afrontar a lei de Deus, ou legislar contra a lei de Deus, aí, obviamente que o cristão diz: epa, alto lá. Aqui César não obriga, eu não posso cumprir, eu não posso acatar, eu não posso obedecer de forma alguma a essa decisão, a essa lei, a essa norma. Por isso, em caso de conflito entre uma autoridade humana e a autoridade divina, prevalecerá para o cristão sempre a autoridade divina. Nosso Senhor Jesus Cristo nunca desobedeceu as leis dos homens quando veio à terra encarnado, até o dia de sua morte. Mas sempre foi fiel a Deus. E se houvesse alguma contradição entre uma ordem dada para ele e a sua fidelidade a Deus, prevaleceria Deus. Mas dado que ele nunca desobedeceu, e supondo que há situações, há e haverá situações de exorbitância, de excesso de autoridade, quando as autoridades tentam legislar aquilo que não é da sua competência, ordenar aquilo que não podem ordenar, impor aquilo que é contrário à lei de Deus, o cristão já sabe onde buscar os critérios para o seu agir. Mateus capítulo 22, versículo 21, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dois âmbitos bem distintos. E o apóstolo Pedro, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Se a lei dos homens entrar em conflito com a lei de Deus, ela não tem chance. Para o cristão, prevalecerá sempre a lei de Deus.